Instagram também. Então, esse é o trabalho que a gente faz. O pessoal gosta, o pessoal está vendo. A gente já falou, na 20ª live, a gente já falou de tudo do azeite, mas sempre tem assunto novo. Bom, então, no tema do campo à sua mesa, vamos falar um pouquinho do cantinho, porque as pessoas nem todos podem ir até o campo, né? Então, qual é o trabalho do cantinho? Nós trazer o campo para a cidade. Então, nós temos seis produtores aqui no cantinho, já. Claro que a gente gostaria de ter mais, mas há sempre limites, né? Então, nós temos 6 produtores, e é azeite de produtor. Nós não trabalhamos com azeite em larga escala, em altos volumes, é tudo azeite, mesmo da Europa. Nós temos azeites da Europa aqui, que são azeites de produtor. Então, dos produtores que nós temos aqui, nós temos o Capolivo, a pessoa não precisa ir lá no campo, buscar o azeite. Capolivo, no Rio Grande do Sul. Nós temos Oliva do Sul. Está aparecendo um perfil para o pessoal, né? Por causa da câmera que a gente tem que ver. Tem o Prosperato. Buscar o Ouro de Santana do nosso amigo Fernando, que está aí vendo a gente. O Fernando está aqui na live. E o Sabiá também, você no campo buscar, que a gente já trouxe aqui. Sabiá, então, de São Paulo, paulista. O pessoal de Brasília pode vir aqui no cantinho, porque nem todos podem ir até o campo. Quem puder ir visitar o campo, é fantástico, deve ir, vai trazer azeite, mas também não pode ir sempre ao campo. Então, quando pode ir ao campo, vai até o campo. Quando não puder ir até o campo, vai a quem foi ao campo trazer os azeites para ele. E o cantinho traz. Então, essa é a nossa propaganda do cantinho. Agora a Cenira vai entrar conversando com você. E precisa ir até Brasília, Jorge? E precisa até ir Brasília para comprar ou vocês despacham? Como é que é? Precisa ir até Brasília para comprar ou vocês despacham? Vocês mandam pelo correio? A gente despacha a mercadoria. Você fala se nós despachamos? Claro, a gente tem o cantinho do azeite e tem o e-commerce. Então, o que é o cantinho do azeite? É uma loja física. A Cenira está pedindo pressa para ela ter mais tempo com você. Nós temos uma loja física em Brasília, fica no bairro Sudoeste. Nós recebemos muita gente aqui, inclusive de outros estados que passeia Brasília e vem aqui. E nós temos a loja física. Nós temos o delivery, que é o 98111-3763, que a Cenira atende todo mundo e manda o motoboy levar, e o motoboy vai lá, e um amigo nosso também, de longa data, confiável, e as pessoas também adoram ele. Então o motoboy vai levar para o pessoal de Brasília. E temos o e-commerce, que aí vai para o Brasil inteiro. A gente tem cliente do Acre, tem cliente de Rondônia, tem cliente lá do Sul, que está lá perto das fazendas, e eles compram de nós. E a gente manda para lá. Então, esse é o trabalho do cantinho. Tá? Então, a Cenira agora vai entrar e vai fazendo bate-papo aí, que é o tema principal, que é do campo à mesa, né, João? Ter todos os detalhes do campo, desde o início até chegar à mesa do consumidor, até chegar na loja do cantinho. Tá bom? Então, vamos lá, vamos tentar. Obrigado por participar e a Cenira conversando com você. Pessoal, boa noite. Agora para valer mesmo, não é mais teste. E é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, a live do dia 4 de agosto, a gente convidou a doutora Edna Bertoncini, tive a honra de que ela disse um sim para nós, aceitou, e eu queria falar um pouco dela. A doutora Edna é uma engenheira agrônoma, uma doutora, ela foi se especializando em olivais, oliveiras, azeitonas, é uma pessoa no mercado reconhecida pelo trabalho dela, ela hoje está na APTA, né, que pertence à Secretaria do Estado de São Paulo, de Agricultura e Agronegócios, né,
E eu queria dizer o seguinte, que lá há vários polos. Ela está no polo sul, centro-sul, que é em Piracicaba. Mas eu também queria dizer que é uma mulher que entende muito de azeite italiano, tem influência na língua italiana, então isso lhe permite avançar mais, né, sobre os estudos dos azeites italianos, o solo italiano e tudo que diz respeito a um bom azeite, tá? Então eu queria que vocês a recebessem, prestassem atenção, porque aí vai um cabedal de conhecimento, tá bem? Então, Edna, por gentileza, eu só um pouquinho, agradeço. deixa a Edna falar um pouquinho dela também. Edna, você atua só no Olivar ou a agricultura já? Deixa a Edna falar um pouquinho dela. Isso, não, eu a convidei, por gentileza, Edna, se apresente também, tá? Eu que agradeço, é um prazer, né? A gente já se conhece há um tempo, né, Sinira? E é um prazer para mim estar aqui conversando com vocês. Agradeço o convite. Eu sou engenheira agrônoma de formação, depois eu tenho mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas, né? E a minha área principal aí, até uns tempos atrás, era o uso de resíduos em solos agrícolas, né? Resíduos orgânicos, como fertilizantes. E nutrição de plantas. Trabalhava com cana-de-açúcar bastante, até que aos 14 anos atrás, a Secretaria da Agricultura me deu essa incumbência de começar a trabalhar com oliveiras e formar um grupo aqui em São Paulo de pesquisadores, né? Que já tem 13 anos, que é o Grupo Oliva São Paulo, que eu coordeno, e são 24 pesquisadores que trabalham nas mais diversas pontos da cadeia produtiva, desde a implantação do olival até a fase de análise química, análise sensorial. Então, nós temos pesquisadores trabalhando em cada um desses pontos que nos dá, assim, esse aprofundamento na cultura, né? Então, se a gente tem alguma dificuldade, tem um colega ali que pode ir pesquisando e buscando informações mais precisas sobre a cultura. Tá certo. Edna, para quem não lhe conhece, me permita chamá-la na live de Edna, né? Porque eu sei que você é minha professora, é uma doutora, tá? E eu queria dizer o seguinte, nesse tema de hoje, do campo à sua mesa, eu queria que você dissesse para nós, para a gente começar assim, a extrair tudo que der de você, as varietais que o produtor tem à disposição no Brasil, né? E quais os critérios que ele adota para escolher essas varietais? Muitos cultivares foram introduzidos aqui no Brasil, todos importados, né? Da Itália, da Espanha, da Grécia. E a gente tem um banco de germoplasma até que interessante no Brasil. E depois os produtores foram introduzindo esses cultivares nas suas propriedades, e nós ficamos aí com meia dúzia de cultivares que realmente se adaptaram às condições brasileiras, né? Então a gente tem arbequila, arbosana, coroneique, em alguns lugares coratina, em outros grapo, e outras que realmente não se adaptaram, né? Pelas condições climáticas nossas. E normalmente, então, o produtor escolhe os cultivares que estão indo bem, né, nos vizinhos, e também em função da polinização. Então, a gente tem que ter no pomar diversos cultivares para que tenha uma polinização cruzada, né, e o processo de florescimento e de pegamento do fruto seja eficiente. Então, a escolha é mais ou menos aquilo que dá certo. Os produtores gostariam de ter coratina, picual, assim, que desse azeite, cultivares que dessem azeites bastante fortes, bastante robustos, né? Mas às vezes a gente não consegue, em função das limitações climáticas.
Então, a gente está muito ainda com o pomar baseado em arbequina, né, que é o carro-chefe, e depois a coroneio, que vai muito bem no Brasil inteiro, né? Então, a escolha é mais ou menos em função, não tem muito o que se escolher, né, Sinira, infelizmente. A ideia é que nós tenhamos um melhoramento genético no futuro e a introdução de novos cultivares adaptados às nossas condições. Tá certo. Edna, a gente sabe que os olivais têm um corredor de olivais no Rio Grande do Sul, né? Latitude 30, a Serra da Mantiqueira. Eu gostaria que você dissesse ao pessoal se há outros lugares que as oliveiras estão se desenvolvendo. Sim. O pessoal conhece mais o Rio Grande do Sul, né? Que tem condições ótimas aí para o plantio, uma boa parte do estado, né, tem condições de clima ótimas. Mas nós temos também no Paraná, nós temos em Santa Catarina, aqui em São Paulo, não somente na Serra da Mantiqueira, né? As pessoas pensam que é só a Mantiqueira. Não, há outras serras em São Paulo que nós temos produção de azeite, né? Na verdade, tudo que for relevo acima de 1.000 metros, seja ou não mantiqueira, teoricamente é apto para o plantio de oliveira, né? Então, a gente tem na Serra do Japim, na Serra de Botucatu, na Serra de São Pedro, em diversos locais aí diferentes da mantiqueira. Daí nós temos no Rio de Janeiro, que é Visconde, né? Temos o Espírito Santo, até na Chapada Diamantina, agora nós já temos um cultivo, né? Sei. Interessante, muito interessante, eu não sabia desse. E eu queria que você explicasse, Edna, após o plantio, em média, né? Quantos anos acontece a primeira colheita no Brasil? Quando alguém vai montar um olival, qual o tempo? Porque lá em Portugal a gente esperava 10, 15 anos até, entendeu? O que mudou nessa trajetória, né? Ainda, na Europa ainda se espera tudo isso, né, Sinira? Mas aqui no Brasil, assim, a planta se desenvolve muito rápido. A gente tem condições de clima, condições de temperatura, de chuvas. Então, uma planta de 3 anos aqui no Brasil equivale mais ou menos a uma planta de 6 anos na Europa, né? Em função das nossas condições climáticas. Então, esse desenvolvimento mais rápido faz que se comece a ter as primeiras flores com 4 anos, 3 anos, a primeira produção aí no 5º, 6º ano. Produção comercial, né? Alguma coisa comercial. E daí a gente vai estabilizar a produção para o 8º, 9º ano. É muito interessante, né? Essa diversidade, né? De uma né? E aí eu queria te perguntar, tem muitas pessoas que acham que a oliveira, a colheita ocorre várias vezes, né? A gente sabe que são processos anuais, né? Eu queria que você explicasse quais os procedimentos que o produtor sempre tem que adotar para conseguir ter essa colheita anual, né? Sim, um dos fatores, a gente estava conversando preliminarmente, um pouquinho antes da live, né? É a questão da má implantação dos olivais. Então, às vezes, o olival é mal implantado. Não é feita uma correção adequada do solo, uma adubação adequada. Às vezes, o cultivo é implantado em região que não tem temperaturas para o florescimento, né? Então, desde o começo da implantação, todos esses fatores têm que ser bem observados pelo produtor, né? A escolha das mudas de qualidade, mudas sem doenças, né? Para que haja o sucesso do investimento e da implantação. Depois, posteriormente, você tem o manejo, você tem que fazer adubações e calagens praticamente todos os anos,
tem que fazer poda anualmente. E controle de pragas e doenças, né? Que a gente tem uma quantidade, pelo menos aqui na Mantiqueira, de doenças fúngicas muito grande. Então, assim, nós sempre ouvimos que a oliveira é uma planta rústica, tá? Se veio com essa ideia no Brasil, a oliveira é uma planta rústica, que ela não requer muitos tratos, que ela não requer preocupação, muita calagem, porque isso veio da ideia do Mediterrâneo, né? O Mediterrâneo está no habitat dela, o pH do solo. Ah, mas o solo lá é pedra, né? O solo é pedra, é um solo rústico. É um solo que é pedra, mas ele tem pH 7. A gente vem aqui para o Brasil, o solo é pH 3,5. Então tem que corrigir ele para chegar no 7. A quantidade de calcário que eu tenho que colocar, o manejo que eu tenho que fazer é grande, né? Então, tudo isso, às vezes, leva ao fracasso do empreendimento, né? Esses erros aí de implantação e erros de manejo. Isso reflete na produção desse nível. Um pomar mal implantado, você demora para corrigir ele depois, futuramente. E retarda a produção, né? E muitas vezes o produtor não tem pernas, né, financeiro para entrar, né? Muitos anos de retardo. E também o manejo inadequado vai levar baixas produções, né? Alternância de produção, então um ano você produz muito, outro ano você não produz nada, ou um ano você produz pouco, e no outro ano você zera a produção, né? Então, você tem que ter todo o manejo correto para que você tenha produtividade constante, para que você tenha qualidade também do produto final, né? Tá certo. É muito interessante. São muitas Você falou das pragas, dos fungos que atingem os olivais na Mantiqueira, né? Me fala uma coisa, qual é o processo de controle dessas pragas, né? Doenças, o que é adequado para cá, né? Bom, o que nós temos visto na Mantiqueira, que não é diferente do resto do Brasil, né? A gente tem muito ataque de formiga no começo da implantação e depois, posteriormente. Nós temos depois uma tracinha que come as folhas da oliveira, né? As brotações e compromete a produtividade. E a gente tem doenças fúngicas também, antracnose, mancha de cercóspora, que fazem com que ocorra a queda de folhas, com que ocorra a antracnose, ela estando no ambiente, ela entra na flor e depois ela fica no fruto e deteriora o fruto e a qualidade do azeite. Tá. Como nós temos muito calor e umidade alta no verão, então a gente tem um ataque bastante grande de fungos nessas regiões. E daí você tem os produtos, até o ano passado a gente não tinha nenhum produto registrado praticamente para oliveira no Brasil, né? Produto químico. E nós fizemos um trabalho, aí o Fernando está na live, o Fernando ajudou, e outros pesquisadores do nosso grupo, junto com o Ministério da Agricultura, e hoje a gente já tem umas 5 ou 6 moléculas, né? E a gente consegue aí fazer o controle dessas pragas e dessas doenças. E, Edna, eu sei que você foi se especializando em podas, né? Você é uma especialista em poda de oliveira. Eu queria que você falasse por que se recomenda a poda, se é um processo semestral, anual, como é que funciona a poda na oliveira? A poda é outro tabu, é outro tabu no Brasil, né? Especialmente na Mantiqueira. Então, se começou com o manejo que se falava, em condições subtropicais, a planta cresce demais, então a gente não precisa podar a planta. Vamos deixar ela crescer naturalmente, porque a gente não vai vencer fazer essa poda, né? Controlar o crescimento da árvore. E com isso a gente percebe que
Muitos olivais eles produziram no 4º ano, no 5º ano, até no 6º ano eles produziram alguma coisa. E a partir de então, a produção estagnou. A árvore ficou cheia de madeira, né? E a produção estagnou. Então, necessita de poda. É uma planta de clima temperado, no mundo inteiro se poda, né? E tem que ser podada. Eu fiz curso de poda na Itália, né? E depois trouxe para o Brasil o método do vaso policônico de poda e fiz teste em inúmeros produtores e já chegamos num modelo adequado, né? Que a gente consegue segurar a planta, mesmo aqui na Mantiqueira, que é muito calor, muita chuva no verão, a gente consegue segurar a planta, né, durante aquele ano, porque ela completa o ciclo produtivo dela, ela tem um equilíbrio de nutrientes, né? Em todas as partes da planta, ela tem ramos inclinados e produtivos, que aumentem a produtividade. Então, ela é fundamental. Até o século retrasado, não se podava oliveira no mundo. Então, a gente tem aquelas imagens daquelas oliveiras imensas, que o pessoal colocava escada, né? Isso. E subia nas escadas, né? Só que isso daí é improdutivo, comercialmente é improdutivo, porque você fica com uma planta muito alta, né? Se você colocar uma escada, cada vez que você vai lá, coloca a escada, você está perdendo tempo, né? Tempo é dinheiro, é logística, o funcionário pode cair, quebrar a perna, quebrar um braço, te dar um processo trabalhista. Então, já desde o começo desse século, do século passado, que já tem todas as técnicas de poda sendo pesquisadas e desenvolvidas, e já se chegou mundialmente em modelos de podas, né, que fazem com que você controle a planta, fica uma planta menor, uma planta mais fácil de você pulverizar, que você não gasta tanto produto químico, que a pulverização é mais fácil, né? E mais eficiente, que você não precisa de escada para colher, com pente, você consegue, com extensores, você consegue colher bem, né? Então, poda é fundamental. E aqui, sem poda, a gente não consegue, nas nossas condições aqui, manter uma planta produtiva por muito tempo. Isso é a minha experiência pessoal, Sinira, né? Eu sei que tem técnicos que pensam diferente, que... Sim, não, mas você é uma especialista em poda, né? E eu sempre vi como que são os olivais em Portugal, e você falou uma coisa certa, eu já tive tia que se machucou, na escada, de tão alta que era a árvore, toda machucada, tinha caído, né? Então, é interessante, é muito importante o seu depoimento, né? Eu queria te perguntar uma coisa também, como é que o azeite intenso, ele é sempre a colheita precoce, e mais do que isso também, como é que você identifica que chegou a hora de colher essa azeitona para dar um azeite intenso? Uhum. É outro paradigma da olivicultura brasileira. Mas estamos aí para quebrar os paradigmas, né? Inicialmente, não sei se você lembra, você deve lembrar porque faz pouco tempo, assim, a gente tinha azeites muito maduros, né? Aqui no Brasil. O pessoal esperava a azeitona ficar quase preta lá para colher, né? Então, a gente tinha azeites defeituosos, com uma série de defeitos, que não tinham a qualidade que tem hoje. Daí, os técnicos começaram a bater em cima, tem que colher antes, porque não pode passar do ponto, né? Porque daí você corre o risco de já
colher uma azeitona que vai te dar um azeite de péssima qualidade. Daí os produtores, eles passaram da azeitona madura uma azeitona extremamente verde. Então, deu janeiro, já começa o faniquito do povo que quer colher azeitona. Tem o pessoal que quer colher em dezembro, novembro. Daqui a pouco eles vão em setembro querer colher, né? E isso daí é muito prejudicial, porque você perde muito em rendimento de azeite, né? O ponto ótimo de colheita é quando você tem o máximo de azeite no fruto e o máximo de qualidade, né? Se você colhe muito verde, você vai ter um azeite super intenso, né? Às vezes até adstringente. E você tem também, você corre o risco de ter muita água. Por exemplo, chove muito no Brasil na época de colheita, né? Janeiro, fevereiro, março. Você tem fruto com uma quantidade muito grande de água. E daí, no processo de extração, os polifenóis vão embora junto com a água. Então, o produtor às vezes pensa que colher muito cedo é garantia de um azeite bom e ele está perdendo tanto em rendimento quanto em polifenóis, né? E a partir do momento que essas azeitonas começam a amadurecer, o teor de água vai abaixando dentro do fruto. Então, essa perda de polifenóis na extração é menor. E ele garante um rendimento maior de azeite. Como que a gente consegue esse ponto? A gente consegue com curvas de maturação, né? A gente começa a colher essas azeitonas umas 4, 5 semanas antes e fazer uns testes de penetrometria, com penetrômetro de coloração e mesmo a extração de azeite, ver o rendimento, ver a quantidade de polifenóis, até você chegar num ponto ótimo que você tem o máximo de azeite que você pode retirar daquele fruto e a máxima qualidade, né? E daí a gente tem azeites aí de maior complexidade, não é aquele verdão, aquela coisa verde, né, que a gente está acostumado, os azeites brasileiros, que aquele verde intenso, né? Você consegue, e você tem poucas notas de aromas, né? Quando você avança um pouquinho mais na curva de maturação, você tem uma complexidade de aromas maiores, né? E sem perder polifenóis. E é isso que você consegue daí ganhar prêmios em concursos, porque os concursos, eles estão cada vez mais buscando essa complexidade de aromas, né? Então, quando o degustador põe na boca aquele verdão, ele fala, meu, isso daqui o que é? Não é arbequina, mas é arbequina, arbusana, é coronique. Eu não sei o que é, porque é grama, é só grama, né? Grama recém-cortada, de tão verde que é. Então, você descaracteriza o aroma do cultivar, predominante do cultivar, quando você colhe muito cedo. Essa experiência que nós temos das curvas de maturação que a gente faz, né? Dos concursos que eu tenho participado de azeites. Tá. Eu lembro muito da minha sogra. Ela dizia que colhia, punha num saco e guardava na tulha, né? Esperando o moleiro passar para levar. Dessa época para cá, o que mudou, Edna, em espaço de tempo assim para moagem? Que às vezes ficava 10 dias na tulha, 8 dias, entendeu? E o que mudou? Agora, qual é o tempo de espera da colheita até o lagar? Assim, na Europa o pessoal fala 24 horas, né? Mas eles colhem lá, assim, na Europa, eles colhem no inverno, né? Então começa, às vezes, novembro, outubro, novembro, dezembro, né? Colheita. Então, com temperaturas baixas. E as temperaturas baixas, elas conservam um pouco mais o fruto, né?
Aqui que nós temos, assim, às vezes no Rio Grande do Sul, na colheita, tá 45 graus, é muito calor. Então, você tira o fruto da árvore e leva para extração, o fruto está muito quente, né? Tanto que o pessoal coloca até num banho de água fria, né? Para baixar essa temperatura, para depois extrair. Então, lá no tempo da sua sogra, provavelmente o azeite que está sendo extraído ali não é da extra virgem. Ele ficou guardado, né? É isso mesmo. Ele ficou guardado onde você falou? Na tulha. Na tulha. Se ele ficou guardado na tulha, alguns dias já não é mais extra virgem, com certeza, mesmo na Europa, né? Aqui no Brasil, os processos de degradação são muito mais intensos em função do calor. Então, esses azeites que estão ganhando prêmios aí, o pessoal está extraindo em 6 horas, Finira. Tá. Colhendo, leva para extração. E depois mantém todo o processo a 27 graus ou temperaturas mais baixas ainda. Sim, sim. Deve ser até bem estressante, né? Porque esse compromisso da qualidade, né? Não é fácil sair da colheita e correr para o lagar, né, Edna? É um processo... Não é fácil. E às vezes o lagar não é muito próximo, né? O produtor não tem extratora, ele tem que esperar que abra, que o vizinho, né, tenha oportunidade para extrair a azeitona dele, né? Tá. É muito estressante, sim. Nós acompanhamos o processo da Glenda, ela foi uma maior produtora de azeites. Acho que ela colheu 120 toneladas. Ela estava com 2 máquinas vibradoras de tronco e mais uma equipe de 10 pessoas. E ela deixou muita azeitona no campo, porque não deu conta de colher, né? Não deu conta. Então, a logística é muito... Se você tem uma área grande, é muito complicada. Nossa, e também para dar vazão, né, no lagar, porque vai colhendo, tem que ter um lagar que dê vazão, uma máquina, né? É muito interessante, né, Edna? Muito. Eu ia te perguntar uma coisa porque muita gente chega à loja, ele quer um azeite prensado, ele não tem ideia, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa. Ainda há produtores que adotam a pedra de Mosa e prensa no Brasil? E se há diferença na hora que esse azeite já está pronto entre a prensa e o maquinário moderno, né? As pedras, né? Nós não temos no Brasil, não temos pedras para moer. Nossos moinhos são todos moinhos de martelo, né? Moinhos elétricos. Nosso maquinário é muito moderno. Assim, as pedras, todos os trabalhos científicos que tem, é que não há grande perda de qualidade nas pedras. A perda maior de qualidade é no processo depois de remoção do azeite, da pasta, né? Que é onde tem aqueles discos, né? Por exemplo, na Grécia. A Grécia, alguns lugares do sul da Itália, uns pequenos produtores na Espanha, Portugal, ainda tem aqueles discos, né? Aqueles discos lá, eles, no começo da safra, vão muito bem. Depois eles vão se impregnando de material e começam a passar os defeitos para o azeite. Nós não temos nosso maquinário aqui tudo com centrífuga, né? Então, isso favorece também, a excelente qualidade dos azeites brasileiros, né? Esse maquinário novo, com tecnologia moderna, que a gente já começou aqui, né? Tá certo. Ô Edna, eu acho até que você já respondeu parte dessa pergunta que eu tinha, por causa do calor quando se colhe aqui, né? E você disse até que tem que resfriar essas azeitonas, né?
para poder entrar para moagem, né? O equipamento também hoje já é com menor temperatura que na Europa, né? Na Europa a gente trabalha com 27 graus, 28, e aqui no Brasil, Edna, a temperatura do equipamento? A normativa do COI fala 27 graus, o ambiente de extração, né? E principalmente no batedor, né? Em todo o processo de extração. Mas aqui no Brasil o pessoal está extrapolando, o pessoal bota 15 graus, né? Para não correr risco de ter tudo em salas refrigeradas, né? Com ar-condicionado. Então o pessoal tem caprichado muito nisso, viu, Cineira? E tem gasto bastante, por isso que a qualidade é boa, né? E para que o processo todo saia que não tenha perdas de polifenóis, né, no processo com temperaturas altas. Tá. Ô, Edna, eu queria, a gente já tem ideia como funciona um laboratório dentro de um lagar, né? Mas eu queria que você explicasse para o consumidor como é que são definidos os blends. Se é uma técnica ou vai pela experiência sensorial do produtor, entendeu? Assim, nós que temos produções pequenas ainda, né? E a gente vai pelo volume que a gente obteve, né, Cineira? Pelo volume de azeites que a gente obteve, né? Então, se você tem aí um azeite muito intenso, uma coratina, né, uma coroneike, assim, extremamente amarga e picante, que às vezes o mercado não aceita tão bem, né, não valoriza tanto, então é ideal que você faça um blend. E você tem um volume muito grande de arbequina, que é um azeite mais suave. Então, o produtor, ele tenta fazer pelo volume de azeite que ele tem em mãos, né, naquele ano. Às vezes, naquele ano, ele produziu muito coroneike, e produziu pouco arbosana, e pouca arbequina, né, pouco azeite de arbequina. Então, ele vai pelo que ele tem, né, e pelo sensorial. Ele vai fazendo as misturas, né, e vendo economicamente e em termos de qualidade aquilo que ele pode colocar no mercado. Entendi. É muito interessante, né? Muito. Assim que o azeite está pronto, Edna, ele vai para o armazenamento. Lá em Portugal, eles deixavam sem a presença do oxigênio para ter maior durabilidade no tanque, com azoto, né? Aqui no Brasil é a mesma prática, Edna. Os pequenos produtores também usam da família do nitrogênio, né? Como que é? Normalmente o azeite sai da extração, né? Ele vai para os tanques de inox. Nesses tanques de inox, a gente se recomenda que eles fiquem alguns dias decantando, para decantar todo aquele material particulado. Daí você remove esse material particulado, né, pela parte de baixo do tanque. E a partir do momento, normalmente esses tanques, eles, conforme o azeite vai descendo uma campânula também de aço, né, para não ficar espaço entre o azeite e o fundo do tanque. Porque esse espaço aí, se tiver oxigênio, pode começar os processos de oxidação dos polifenóis, né? Tá. E esse espaço vazio aí, então, você pode completar com o azoto que você falou, que é o nitrogênio líquido, né? Tá. No vinho se usa bastante, né, Cineira? Está usando muito no vinho. E no azeite também. Os produtores brasileiros têm adotado, sim, isso daí. No vinho até nas garrafas, né? A gente tem visto até nas garrafas, né? Agora. Exatamente. Eu não sei quais, se você sabe me dar outros exemplos. Eu sei que o Fernando Rotondo, do Ouro de Santana e Santana do Livramento, eles já utilizam, né, nas garrafas o azoto, né? O nitrogênio.
né? E eu Utilizo. e é uma prática assim bastante confortante, porque quando você abre o azeite, mas vem um aroma impressionante, porque ele não oxidou, né? É Sim. impressionante o aroma, Você tá? conserva, né? Você conserva muito, você preserva a vida útil do azeite bastante com isso. É muito interessante. Edna, o que que você acha do bag-in-box, sabe? Fala para os consumidores se mantém mais o frescor, se mantém mais tempo os polifenóis, por quanto tempo, como é que você vê o bag-in-box? Ah, eu acho que é uma excelente embalagem, viu, Sinira? É, você vem aí substituir as garrafas, né? E quando você usa em volumes maiores, né? Quando você. Eu acho que, assim, para uma casa, para uma família, não recomendaria, né? A não ser que se use muito azeite. E também depende do tamanho desse bag, né? Tá. Mas uma cozinha, né? Uma cozinha de restaurante, uma cozinha industrial. E ele tem todo o mecanismo que a gente vê ali nos tanques, que conforme o azeite vai descendo, né? Ele vai murchando, então é, não tem essa entrada de oxigênio. Tá. Agora, tem que ser consumido, né, Cilira? Tem que ser mantido num local fresco, né? Como uma garrafa, né? Tem que ser mantido num local fresco, tem que ir longe da luz, longe de calor, longe de oxigênio, não pode abusar de ficar abrindo toda hora ali, né? Cada 2 minutos, cada vez que você abre, que não entra um pouco de oxigênio, né? Na mistura. Mas são Tá. embalagens práticas, né? Para usos de volumes maiores, né? Tipo um restaurante, uma cozinha industrial, né? Tá. Então, em casas, assim, as garrafas cumprem bem a função, né? A garrafa escura, Tá. uma lata mesmo, uma lata adequada, né? Cumpre bem essa função. Mas você sabe, aqui, as famílias estão se achegando mais no azeite, vendo a importância do azeite. A gente tem clientes que consomem bem o bag, sabe? Gostam são naturalistas, né? E Uhum. adoram ter o azeitinho o tempo todo em casa. Então, o bag está cumprindo essa função já nas famílias, entendeu? E também com a pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, Mais né, em Edna? casa. Mais em Isso. casa. Foram fazer aquela receitinha da vovó, né? É. Para estão com mais tempo, né? Muito legal isso. As Edna, alimentações feitas em casa, né? Cozinhando mais em casa. isso mesmo. Edna, a produção aqui no Brasil, em pequena escala, né? Você considera ela rentável ou você acha que ainda é mais assim questão de paixão ainda para ir mantendo e se aprimorando no olival, né? Eu acho que é mais questão de paixão, viu, Sinira? E assim, o pequeno produtor ele tem buscado outras opções, né? Para agregar valor. Então, a gente vê muito aqui em São Paulo, em Minas, o livro turismo, né? Que é abrir a propriedade para visitações. Então, o olival, a olivicultura é um chamariz, né? E ali ele pode vender o produto, não só o produto, mas outros produtos, folha para chá, cosméticos, né? A base de oliveira, a base de azeite, pode vender artesanato da região. E o olival é um chamariz, porque as pessoas não conhecem uma oliveira, né? Tem essa curiosidade. Então, eu recomendo muito que em regiões turísticas
pessoal parte para essas opções, porque o custo de produção é alto, demora para produzir, né? Nós não podemos enganar o produtor e falar que é mil maravilhas, porque não é, né? Os números que se apresentam, eles até podem iludir o produtor. Então, você vai fazer um cálculo, por exemplo, você tem um hectare de oliveira, você tem 300 árvores. Suponhamos que essas árvores produzam 10 quilos por árvore. Então, nós temos 3.000 quilos, que é uma produção média. Tá? O máximo seria 25 quilos por árvore, mas dificilmente você consegue isso. Então, o pomar aí de 10 anos, você teria aí 10 quilos. Vezes 300 plantas, você tem 3.000 quilos de azeitonas. 10% de rendimento, teria 300 litros de azeite por hectare. Você vai vender quanto? R$100 o litro? Então vai dar 300 vezes 100, seria 30 mil. Você fala, nossa, quanto dinheiro, né? 30 mil. Mas aí você tem que tirar o custo de produção, né? O custo agrícola, né, de manutenção do rival. Você tem que tirar o custo das garrafas, o custo da extração, o custo do marketing que você tem que fazer, você tem que construir a marca, né? Você sabe, você está no ramo, você sabe o que é construir uma marca, né? Depois você tem que achar pontos de venda, né? Então, não é toda essa maravilha. E isso que eu considerei é um cálculo assim, é um cálculo realístico, né? Mas ele pode ser um pouco mais realístico em nossas condições quando você pensa que de 300 árvores, você não vai ter as 300 árvores que produz. Você vai ter umas 100 árvores que não produzem nada, nem um fruto. Por quê? Porque ela não está adaptada às nossas condições climáticas ainda, a gente não tem cultivares extremamente adaptados. Outras vezes o inverno é muito curto, tem poucas horas de frio. Outras vezes você tem um ano que você... esse ano, por exemplo, nós estamos com flores na mantiqueira, com várias geadas, as flores queimaram com a geada. Outros anos nós perdemos a safra por falta de água, em setembro, agosto, setembro. Então tem quedas violentas de produção. Então, de 3, 4 anos, você tem uma safra boa, né? E você tem que contabilizar tudo isso. Então, não é mil maravilhas, né? É uma cultura que não está ainda... A planta não está completamente adaptada às nossas condições climáticas. Há muitas dificuldades ainda. Não é que nem uma soja, um milho que você faz 100 anos que planta, já tem cultivares melhorados para o Brasil, já tem um código tecnológico todo delineado, né? É muito interessante, né, Edna? Edna, você poderia falar para o consumidor se já tem produtores brasileiros com volume suficiente para as prateleiras dos supermercados, grandes olivais? Essa questão de prateleira de supermercado é complicada, né, Cimira? Porque para você entrar numa grande rede, você tem que ter volume constante, né, todos os anos, e você tem que pagar as taxas aí que a grande rede te cobra, que é muito alta, né, essas taxas aí. Então, a gente tem, acho que um azeite que está no Pão de Açúcar, que é uma rede maior, né, que é o Batalha. E depois, outros produtores entrando em mercados menores, mercados regionais, né? Que nem aqui no Oba, em São Paulo, em algumas redes no Rio Grande do Sul, são redes menores que é possível entrar. Quando se tem uma safra razoável.
né? Mas o grosso mesmo da produção, que é muito pequeno ainda perto do que nós consumimos, né, Sinira? O grosso é vendido, o produtor vende online, ou nos empórios, como o seu, né? Em lojas mais especializadas, né? Sim. É assim que está se escoando a produção. Ah. Eu ia te falar do seguinte, para quem não conhece, você que é italiano, né? A gente vê o Laudemio, né? Eles fizeram um consórcio para poder unificar, compram as garrafas todas juntas, né? Então, eles criaram um mecanismo para cair, mecanismos para cair o custo, né? De produção, de logística e tudo. Você acha que isso é possível no Brasil, se formar um consórcio, né? Mantendo a qualidade como o Laudemio italiano, né? Num menor custo, você acha que já existe uma mentalidade para isso ou ainda não? Cooperativa, né? Um esquema de cooperativa, de associação. Não vejo muito na olivicultura isso, porque, assim, o perfil do olivicultor brasileiro, ele é mais individualista, eu vejo, tá? Então, ele pensa muito, eu quero ter meu azeite, eu quero ter a minha marca, né? Eu não quero, por exemplo, colocar meu azeite numa marca única, né? E conseguir um volume maior para comercializar. Não vejo isso por enquanto, tá? Pode ser que esse cenário mude. Mas a compra de insumos, a compra de garrafas, de fertilizantes, de produtos químicos, assim, eu vejo que os produtores que têm associações pequenas, né? Que barateia bastante isso. Então, uma coisa é você comprar 100 toneladas de calcário, outra coisa é você comprar 1.000 toneladas de calcário, né? Então, o custo barateia bastante. Então, você tem volume para negociar, né? Agora, em termos de comercialização, eu acho que a barreira ainda é nessa coisa que os produtores, eles querem ter a marca deles, né? Eles não querem colocar o azeite numa marca, não sei, me ajuda aí, uma marca única. Sim, só criaria uma marca única, embaixo só o produtor, né? Como faz o Laudemio, né? Tá. Precisaria muito despojamento, né? É uma série de coisas, né? Isso daí. E tem a questão do terroir também, que às vezes a pessoa acha que o seu azeite tem um sabor diferenciado do outro, e a gente vê que o Laudemio procura manter unânime, né? Ser unânime ali na qualidade, no paladar, eles procuram por as mesmas varietais, né? Muito interessante isso, né? Mas enfim, Edna, para encerrar, porque eu me sinto assim muito lisonjeada com você aqui com a gente, tá? Eu queria que você fizesse um resuminho, assim, breve, para o consumidor, quais os fatores que garantem a qualidade do azeite do campo à mesa. Uma coisa rápida, assim, só para ele ter ideia. Para o consumidor, Sinira, para o consumidor? Para o consumidor, né? Isso, para o consumidor, isso. Bom, ele não tem ideia, né? O que eu diria para o consumidor? Eu diria para o consumidor que, assim, nós temos nas prateleiras de supermercados, né? O Brasil é o segundo maior importador de azeite. E nós temos nas prateleiras de supermercados, você chega numa prateleira, você vê todos os azeites que estão lá são extra virgens, todos. Está escrito extra virgem. Raramente você vê um azeite escrito virgem ou alguma coisa assim. E você vê preços muito baixos, né, Sinira? Você vê azeites de
R$ 20 meio litro. Eu diria para o consumidor que um azeite importado, por exemplo, tá? Um azeite do Mediterrâneo, R$ 20 meio litro. Eu diria que o custo de produção na Europa é em torno de 8 a 10 euros por litro. Vamos colocar 10 euros para ficar fácil a conta. 10 euros vezes quanto está o euro? Vamos por 5, acho que eu nem sei ultimamente. Vamos por 5, só para o consumidor ter ideia, né? Mas são 6, acredito. Seria R$ 50 o litro, né? Mais as taxas de importação que você sabe melhor do que eu. Agora você fala aí quando é que é as taxas de importação. São inúmeras. Né? Super alto. E mais o lucro do comerciante que está comercializando ali. Então, você vê que a conta não fecha. Não dá para chegar um azeite extra virgem que custe R$ 20 meio litro, né? Daí a gente faz análise sensorial, você vê que é um azeite lampante, não é um azeite extra virgem. Então, presta atenção nisso daí, né? No preço, que não há milagres, né? E depois buscar azeites mais próximos, ou azeites que você já saiba a qualidade. A gente tem um monte de profissional do mercado aí, degustando, falando dos azeites, né, Tenida? Que você saiba a qualidade. Ou azeites mais próximos, azeites brasileiros, né? Chilenos, que não garante lá, não te garante 100% a qualidade, mas você erra menos, né? Isso. E buscar sempre garrafas escuras, comprar embalagens que você vá consumir rápido, né? E ter os cuidados aí de manter essas embalagens sempre no local fresco, longe da luz, longe do calor, né? Então, são algumas dicas que a gente dá para o consumidor, mas sempre assim, desconfiar desses azeites muito baratos, né? O custo de produção é alto, né, Samira? Depois tem as taxas em cima disso que incide, de importação. Mesmo no Brasil nós temos um monte de impostos que incidem. Mas é um produto que ele não é só um óleo para se cozinhar, para se colocar na comida. Você tem que ver o produto como... Eu vejo o produto como um benefício para a sua saúde, né? É um produto que tem polifenóis, que pode trazer inúmeros benefícios aí de combate aos radicais livres, e doenças cardiovasculares, cânceres, tudo isso comprovado na literatura. Então, você consumir um azeite de qualidade não é só consumir uma gordura de melhor qualidade, é você trazer saúde para a sua alimentação, né? Eu acho que é mais ou menos esse. É isso mesmo, né? Mesmo eu concordo e acho também que o consumidor concorda com vocês. Ô Edna, olha, eu não sei nem como te agradecer por trazer todas essas informações. Eu fico lisonjeada estando aqui com você. Muito obrigada pelo carinho, viu? E a gente vai se despedindo. E obrigada, desculpa alguma coisa, porque Imagina, eu agradeço o convite. Principalmente assim, de primeira grandeza aqui, mas é com muito carinho que a gente te recebeu, viu? Obrigada por aceitar, viu? Eu agradeço. Imagina, estamos à disposição aqui. E faz tempo que a gente não se encontra, por causa das pandemias, saudades de vocês. Também. Estamos à disposição. Para tentar fazer uma olivicultura brasileira forte, né, e competitiva. Assim, a nível de qualidade, nós já somos competitivos. A gente tem que ser competitivo agora ao nível de volume, né?